Costureira morre ao ser atacada por 6 pitbulls em chácara de São Paulo. A vítima foi visitar o namorado caseiro do imóvel quando os animais avançaram sobre ela. Uma costureira de 53 anos morreu na noite da última quarta-feira 21, ao ser atacada por 6 cães da raça pitbull. Marli Donega Tesoura foi surpreendida pelos animais no momento em que chegava à chácara onde o namorado e caseiro na área rural do Birigi, São Paulo. Conforme a Polícia Civil, a vítima recebeu ajuda do companheiro que tentou afastar os cães, mas acabou sendo mordido. Mas com múltiplos ferimentos, o homem fugiu para dentro da chácara e pediu ajuda aos familiares. Os animais foram contidos por pessoas que estavam no imóvel ao UOL. A Polícia Militar informou que os pitbulls estão sob os cuidados do dono, que não quis comentar o caso. Acionado ao local da ocorrência, o corpo de bombeiro encontrou Marli sem vida. A mulher foi sepultada no fim da tarde desta quinta-feira 22, caseiro. Já o caseiro de 59 anos foi encaminhado inconsciente ao ponto-socorro municipal. Ele recebeu medicações, tem quadro clínico estável e será avaliado por um ortopedista. Um dos 3 filhos da costureira registrou o caso com morte suspeita e passará a ser investigado pela Polícia Civil. Rio de Janeiro tem 4 primeiros óbitos pela variante Delta da Covid. 2 mortes foram registradas em São João de Meriti, uma em Duque de Caxias e outra em município ainda em investigação. 4 pessoas já morreram no estado do Rio de Janeiro após a infecção pela variante Delta da Covid. A informação foi confirmada nesta quinta-feira 22 pela Secretaria da Saúde. 2 óbitos ocorreram em São João de Meriti, um em Duque de Caxias e outro em uma cidade ainda não divulgada. O único município é detalhar o perfil do paciente vítima da variante Delta. Duque de Caxias informou que se trata de um homem de 50 anos. Segundo a prefeitura, ele deu entrada na unidade de pronto atendimento no dia 26 de junho e os 2 dias depois foi internado e transferido pela UTI do Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, onde morreu no dia 5 de julho. O paciente apresentou febre, tosse, dispneia e na TC de tórax com 50% de capacidade em vidro fosse. O paciente apresentava comorbidades, completou a prefeitura em nota. Ao todo, o Duque de Caxias investiga 6 casos da variante, sendo 4 assintomáticos. Os sintomas relatados foram febre, tosse, dispneia, dor de cabeça, dores no corpo, alteração de olfato, paladar e vômito. Cuidados. A Secretaria de Saúde do Rio emitiu alertas reforçando os protocolos sanitários contra a Covid. Independente da CEP, os cuidados básicos incluem o uso de máscara, lavagem de mãos e distanciamento social. A quarentena de 14 dias é fundamental para qualquer pessoa com sintomas e o diagnóstico da doença, qualquer que seja a variante. Além disso, é importante que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra o Covid-19. Estudos mostram que as vacinas hoje disponíveis no Brasil são eficazes contra a variante Delta, principalmente quando a aplicação das 2 doses do esquema vacinal, disse o órgão. Até agora, o Brasil já contabiliza mais de 100 pessoas infectadas pela variante Delta, das quais 5 morreram. Estudos indicam que a cepa é a mais transmissível do que a versão original do vírus. Bolsonaro volta a atacar o ministro Barroso do TSE. Se as urnas eletrônicas são confiáveis, dá um tapa na minha cara, pede o presidente. Em transmissão ao vivo pela internet, nesta quinta-feira 22, Jair Bolsonaro voltou a falar de sua principal bandeira política, atualmente o voto impresso. Mais uma vez, ele criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, por sua defesa em favor do processo eleitoral. Para Bolsonaro, Barroso extrapola suas funções ao se reunir com lideranças partidárias para defender as urnas eletrônicas que, segundo o chefe do governo federal, não são confiáveis se as urnas
são confiáveis, dá um tapa na minha cara com Brasil 247. Paraísos Queiroga deveria retirar o capitão Cloroquina da saúde ou pedir demissão. Azzes afirmou que sentiria vergonha de ser um dos senadores que entrou nessa pegadinha de tocar bola para lá e exigiria que ele fosse exonerado imediatamente. O presidente da CPI da Covid, senador Omaís, espécie de Amazonas, defendeu que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retire a secretaria Mayra Pinheiros da pasta ou saia do cargo. Paraísos, Mayra não tem condições morais para continuar na saúde. O parlamentar também disse que o treinamento realizado pela servidora para participar da CPI não surtiu efeito. Ela estava muito nervosa e não conseguiu se explicar, disse após a divulgação de um vídeo onde Mayra aparece se preparando para oitiva. Mais incrível que tem o ministro Queiroga ainda manter a Mayra no ministério. É impressionante, depois de um vídeo daquele em uma servidora pública diz que vai fazer um arranjo de perguntas entre senadores que pensam igual a ela. Tocar para ela fazer um gol. O ministro Queiroga tinha que tomar uma decisão imediatamente. Ou ele tira a Mayra ou ele sai do cargo. Ela não pode, pelo cargo, abrir mão dos princípios que ele jurou na sua formação, disse Azzes em entrevista à Globo News. De acordo com um vídeo publicado pelo site The Intercept Brasil, Mayra fez um treinamento por videoconferência antes de ser questionada pelos senadores da CPI. Estão presentes no treinamento da médica o pesquisador Regis Bruni Andriolo e o também secretário da pasta Hélio Angotti Neto. No vídeo, a médica afirma que precisa enviar aos senadores perguntas cujas respostas sejam oportunidades de eu falar. Tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. Esse grupo precisa fazer perguntas que nos ajudem no nosso discurso. Que perguntas posso dar a esses senadores fazerem a minha que aqueles chutam para fazer o gol, afirmou Mayra. Azzes afirmou que sentiria vergonha de ser um dos senadores que entrou nessa pegadinha de tocar bola para ela. E exigiria que ela fosse exonerada imediatamente, porque ela vai ter que ir lá na CPI novamente dizer quais foram os senadores que ela mandou a pergunta. E ela vai dizer que não mandou. Reforma ministerial. Azzes afirmou que o senador Ciro Nogueira, PP Piauí, que está em visão de ir para o ministro da Casa Civil, tem um bom relacionamento com todos e que continuará tendo uma relação harmoniosa com o parlamentar. Paraísos, o problema será do presidente Jair Bolsonaro, que deverá explicar a sua base e o crescimento do Centrão em seu governo. O presidente, que pregou uma coisa lá em 2018, falou muito, não sabe, não conversa com o partido, nomear a equipe técnica. Se elegeu com esse discurso, mais um discurso que vai pro ralo, afirmou Azzes. Matheus de Souza, com a Agência Estado. Atacadas por Bolsonaro e Braga Neto, urnas eletrônicas foram desenvolvidas por militares. Em 25, jamais foi comprovada qualquer irregularidade na votação eletrônica. Atacadas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo general Braga Neto, atual ministro da Defesa, foram desenvolvidas pelos próprios militares na década de 1990. A história já foi narrada pelo ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, Carlos Veloso, e está registrado nos arquivos da Corte. Segundo ele, um grupo técnico foi formado na década de 1990 para desenvolver a urna. Ele era integrado por 3 engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE, um do Exército e um da Aeronáutica, um da Marinha
e um dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicação, CPQD. A comissão técnica começa do zero. Foi trabalhando, construindo e fez o protótipo da urna. Quando a comissão trabalhava, foi visitando por representantes de empresa e estrangeiros oferecendo urna para nós. Eu dizia, eu não vamos fazer uma urna Tupiniquim, simples e barata. E assim conseguimos, relembrou o Veloso. Em 25 anos, jamais foi comprovado qualquer irregularidade na votação eletrônica. Mônico Bargamo, da Folha Expresso. João Doria Bolsonaro delira e quer desviar focos das acusações contra o seu governo. O governo de São Paulo afirmou em nota que o presidente Jair Bolsonaro, sem provas, faz falsas acusações contra o Instituto Butantan sobre o preço da vacina Coronavac. A gestão estadual rebateu as declarações de que o Instituto Butantan teria inflado o preço para fornecer a Coronavac ao Ministério da Saúde. Disse que Bolsonaro delirou sobre as declarações dadas. Em entrevista à Rádio Banda, Bolsonaro disse que encaminhou a denúncia à Controladoria Geral da União, CGU, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas da União, TCU, para que se investigue um suposto contrato da matriz da Coronavac, que estaria oferecendo vacina pela metade do preço cobrado pelo Instituto Butantan. Segundo Bolsonaro, a farmacêutica Sinovac ofereceu doses da vacina ao governo brasileiro por 5. Em resposta, o governo estadual afirmou que o Butantan é o único representante da Sinovac no Brasil e na América Latina para a comercialização da Coronavac. Portanto, trata-se de uma falácia de quem já declarou que não compraria a Coronavac, mas adquiriu 100 milhões de doses, das quais mais de 57 milhões já foram entregues pelo Butantan. O presidente Jair Bolsonaro demonstra mais uma vez incoerência na sua fala e nos seus atos para tentar camuflar a negociação escusas para aquisição de vacina, com o preço 3 vezes acima do praticado no mercado. Completa o texto Pedro Caramuru, com a Agência Estado.